Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo mais um Sociolofando e hoje mais um Resolvendo Questões, tá bom? Hoje a gente vai fazer do Caderno Azul o Enem Digital 2020, questão 46. Bora lá comigo. Vamos lá então. Vamos fazer essa questãozinha aqui, ela fala o seguinte pra gente, tá? Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi alguma coisa, bora ver. A lei número 3.353, de dia 13 de maio de 1888, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador o senhor Dom Pedro II, faz a saber todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou a ela, sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Aí, dada no Palácio do Rio de Janeiro, dia 3 de maio de 1888, 67º ano da independência e do Império Princesa Imperial Regente. Bora ver, a primeira coisa que a gente está falando sobre a Lei Áurea, né? E a Lei Áurea, especificamente, ela tem algumas condições de acontecimento. A primeira dela, que no século XIX, há uma implementação cada vez mais intensa para o fim da escravidão, no sentido global, por conta de algumas formas de atuação com o mercado. O capitalismo ele tinha se desenvolvido numa margem muito rápida e muito grande. E o capitalismo ele tem uma exigência de um mercado de consumo, que cada vez se ficava mais claro que ia ter a necessidade de uma abolição da escravidão para que a gente estimulasse o mercado de consumo cada vez maior. Para isso, o reforço do trabalho salariado era extremamente importante, ganhar salários para realizar as relações de consumo que eram necessárias. Então, uma das primeiras coisas que eu falo logo de cara para vocês é muito cuidado com esse processo histórico, porque por muitas das vezes a gente acha que foi uma coisa que era atrelada à benevolência das pessoas e que de fato não tem nada a ver. Foi um movimento econômico, político e cultural que era exigido pelos padrões históricos daquele período. E principalmente a gente tem que pensar sobre isso quando, junto com o capitalismo, existem os outros mecanismos de pressão internacionais que fizeram até mesmo com que a princesa Isabel fizesse a Lei Áurea, tá? Para a inclusão até mesmo de Portugal dentro dos cenários que a gente vai chamar de economia de mercado geral, né? E ali um dos fatores que eles estão pedindo é o abandono de propostas de imigração. Claro que não, a gente tem propostas de imigrantes. Inclusive isso continua durante o século XX, durante o século XXI, em qualquer parte dessa relação que a gente vai ter aqui no Brasil. A gente não tem um abandono de propostas de imigração, a gente consegue captar imigrantes por vários motivos, inclusive imigração pode ser um tema bem legal da gente fazer um vídeo em breve, no futuro. Fracasso do trabalho compulsório não foi atrelado ao fracasso do trabalho escravo, não é porque deu errado, né? Não é porque deu errado não conseguiram suprir as necessidades e tudo mais, é porque naquele momento, com o desenvolvimento do mercado capital, era e tinha uma exigência que fosse a transformação atrelada à relação de consumo salariada, para que a gente conseguisse ter uma nova forma de produção em si, tá? Ser manifestação do altruísmo britânico, nada a ver, a gente tinha acabado de falar isso, inclusive antes, né? A gente falou que não é sobre uma forma altruísta. E óbvio que vocês vão ver por aí em várias produções alguns indivíduos, alguns marcos importantes e tudo mais, principalmente individuais, que eles vão ser extremamente relevantes nesse discurso, principalmente que vão atrelar a individualidade ao discurso, a ideia da liberdade e tudo mais, mas não se esqueçam, isso é um conjunto de fatores. Sociedade não se pensa exclusivamente do ponto individual. O indivíduo ele é extremamente importante, mas o conjunto, a estrutura social, ela dialoga com a gente para a gente saber mais ou menos o que está acontecendo naquele período de acordo com os contextos econômicos, políticos, sociais, culturais e assim vai. Letra D de docinho, afirmação da benevolência da corte também não. Nem a letra C nem a letra D estão diretamente ligadas com algum tipo de processo que dê certeza pra gente do porquê que aconteceu a Lei Áurea, tá? Não aconteceu por conta de benevolência, não aconteceu por conta de altruísmo, aconteceu por conta de sistema histórico, político, social e assim vai. E com as pressões que tinham para o abolicionismo acontecer. Um dos fatores que levou inclusive o Brasil a ser um dos últimos países a estar diretamente atrelado a isso, à política abolicionista, foi a dependência extremamente grande do que a gente tinha do primeiro setor de produção, da agroexportação.
Isso fez com que a gente tivesse ainda uma dificuldade de reimplementação de outras políticas. E a Lei Áurea veio sem nenhum tipo de incremento social, o que também gerou para a gente consequências até a era atual muito graves em relação à relação de produção, à relação social, a preconceito, a racismo e tudo mais. Bora ver a letra E. Persistência da campanha abolicionista. E foi de fato graças aos movimentos sociais também que essa persistência dessas campanhas abolicionistas ao longo do século XIX propiciaram para a gente uma mudança da perspectiva tanto legal, da lei, quanto também social. Mas cuidado, lei não significa que acabou o racismo, por exemplo. Acabou a escravidão, acabou um modelo de produção, acabou uma forma de organização do trabalho, mas não necessariamente acabou o racismo. Lei não gera pra gente necessariamente comportamento, tudo bem? Isso é um cuidado que a gente deve ter. Ela pode gerar, sem dúvida nenhuma, mas ela não tem essa relação de necessidade. A melhor alternativa é a letra E de escola, tá? Desse Enem. Esse Enem agora é o Caderno Azul de 2020 digital, só lembrando pra você que chegou até aqui, tá bom? E esse foi mais um Resolvendo Questões, espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem, quer dizer, daqui a pouco nessa semana eu acho. Beijocas pra vocês. E aí curta, compartilha, faz essas coisas todas e tchau.